Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem, em nossa aula de hoje a gente vai estudar com um pouquinho novo conteúdo que envolve sistemas de equações. E para poder estudar e entender sobre os sistemas de equações, primeiro a gente vai dar uma revisadinha sobre o que é equação e como que a gente resolve, tá bom? Então, o que é uma equação? Bem, uma equação é uma expressão algébrica, sabe? Uma expressão matemática que ela tem que ter duas coisas. Ela tem que ter uma igualdade, então vai ter um sinal de igual no meio em algum lugar, e ela tem que ter uma incógnita. O que é uma incógnita? É uma letra, é um valor desconhecido que eu quero descobrir. O objetivo da equação, quando eu estou resolvendo ela, é encontrar qual vai esse valor desconhecido. Tá bom? Uma equação a gente utiliza para modelar. O que quer dizer modelar? A gente escrever matematicamente uma situação prática, sabe? Então, por exemplo, se eu te faço uma pergunta assim, ó, qual é o número que somado com 10 resulta em 35? Então, ó, qual é o número que somado com 10 resulta em 35? Se eu fosse escrever isso, eu podia escrever assim, ó. Qual é o número, não sei que número é esse, vou deixar um espaço em branco, que somado com 10, quando eu faço mais 10, o resultado vai ser 35. Bem, isso aqui é um jeito um pouco mais, mais matemático de escrever esse processo. E eu escrever essa pergunta, quando eu falo assim, ó, qual é o número, que eu deixei esse espaço em branco, esse espaço em branco eu poderia substituir ele por um x. Então, o objetivo da letra na equação do x é representar um valor que a gente não conhece, um valor desconhecido, que eu quero encontrar, mas que eu ainda não sei quanto vale. Tá bom? Então, quando eu tenho x mais 10 igual a 35, isso é o mesmo que se eu falasse assim, qual será que é o número que quando eu faço mais 10, o resultado vai dar 35? Talvez, de cabeça, você já tenha conseguido pensar que esse número é o 25, né? Porque quando eu faço 25 mais 10, o resultado vai ser 35. Esse é um exemplo bem simples, que a gente consegue resolver de cabeça. Porém, vão ter alguns casos, a maioria, né, que a gente tem uma certa dificuldade, a gente só bater o olho e já conseguir identificar a resposta. Então, qual é a técnica, qual é o jeito que a gente usa para resolver quando isso acontece? Bem, eu vou mostrar nesse exemplo aqui como que a gente faz. O nosso objetivo é encontrar o valor da letra. E para isso, a gente vai tentar deixar ela sozinha. Então, o objetivo quando for resolver uma equação é isolar a letra, deixar ela sozinha. Quando eu conseguir deixar ela bem sozinha, eu vou ter resolvido a equação. Tá? Então, tipo assim, ó, aqui eu tenho x mais 10 igual a 35. O que quer dizer isso, deixar a letra sozinha? Quer dizer que todo mundo que está com o mesmo lado do igual que a letra, que no caso é o 10, por exemplo, eu vou ter que jogar para o outro lado. Esse jogar, entre aspas, para o outro lado, significa esse 10 aqui que está aparecendo somando, ele vai aparecer do outro lado subtraindo. Sempre com a operação contrária. Se está mais, ele vai menos. Se está menos, ele vai mais. Se está vezes, ele vai dividindo. Se está dividindo, ele vai vezes, e assim por diante. Sempre operação contrária. Então, tipo, como o 10 está somando, ele vai ter que aparecer aqui diminuindo. E aí eu vou ter o seguinte, ó. X é igual a 35. Perceba que eu não copiei o 10. E aí, como ele está aqui somando, ele vai aparecer agora desse lado, subtraindo, diminuindo. E eu tenho que x é igual a 35 menos o 10. Bom, resolvendo essa conta, eu vou ter que x é igual a... Tenho 35, gastei 10, pois eu vou ficar com 25. E pronto, esse é o nosso resultado. Observe que eu consegui deixar a letra sozinha e, portanto, já encerrou a conta. E que também a gente chegou no mesmo resultado que já havíamos pensado. Tá bom? Bom, então aqui a gente viu que é uma equação, né? Mais ou menos como resolve. E agora, para ficar claro qual é o processo para resolver uma equação, eu vou fazer alguns exemplos com vocês, tá bom? Então, vem comigo. Primeiro exemplo tem aqui, ó, x, ficou parecido, né? Acabei nem me dando conta que eu coloquei um valor parecido. Mas enfim, ó, tem aqui, x mais 10 igual a 15. Bem, como é que eu vou resolver isso? Talvez você já consiga identificar a resposta. Mas se não for o caso, para mim resolver o processo vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar o 10 que está aqui positivo e ele vai aparecer do outro lado negativo. Por que negativo? Porque é sempre com a operação contrária. Então, eu vou ter que x é igual a 15. E como o 10 está aqui positivo, então ele vai aparecer negativo, menos o 10, tá bom? Então, x é igual. Tenho 15, gastei 10, pois eu fiquei com 5. E esse é o nosso resultado. X é igual a 5, tá bom? Daí, continuando, no próximo, eu tenho lá 2x menos 4, que é igual a 26. Observe que agora eu tenho dois números que estão acompanhando o x. Então, eu vou ter que passar primeiro um, depois o outro. Qual que vai primeiro? Como eu decido? Bom, a regra é o seguinte. Primeiro, a gente passa quem está somando e subtraindo.
Na sequência, quem está dividindo e multiplicando. E por último, quem está na potência raiz. Professor, mas isso é muito difícil lembrar, não tem outro jeito de pensar? Tu pode pensar assim, que eu ensino a pesada e às vezes ajuda, sabe? Vamos ver se vai ajudar vocês. Tipo assim, ó, tem o 2 que está aqui bem pertinho do x e tem o 4 que está aqui meio longe do x, certo? O 4 que está mais longe, ele já está longe mesmo, vai ficar com menos saudade, então eu vou passar ele primeiro. E o 2 que está mais pertinho, ele vai ficar morrendo de saudade do x, então eu vou deixar para passar ele depois, tá bom? Então, tipo assim, quem está mais longe vai primeiro, tá bom? Bem, como o 4 está subtraindo, ele vai aparecer somando. Como ele está menos, ele vai aparecer mais. Então, ó, eu vou copiar o 2x igual... Eu vou copiar o 26, que já está aqui desse lado. E agora o 4, como ele está diminuindo, ele vai aparecer somando, mais o 4. Portanto, 2x é igual a... Tem o 26, somo com 4? Ah, isso daqui vai dar 30. 2x é igual a 30. Como termina, professor? Bem, observe que o 2 não aparece nada entre ele e o x. Quando isso acontece, subentende-se que existe uma multiplicação aqui no meio. Então, é 2 vezes o valor do x, tá bom? Bem, se o 2 está multiplicando, então ele vai ter que passar. Qual conta que é o contrário da divisão? Desculpa. Qual conta que é o contrário da multiplicação? Pois é, a divisão. Então, x vai ser 30, que eu vou dividir ele pelo 2. O 2 estava multiplicando para ser dividindo. Eu podia escrever isso daqui como sendo assim, ó, também. X igual a 30 dividido pelo 2, tá bom? Assim ou assim é a mesma coisa. Tanto é que eu vou sempre escrever desse jeito, tá? Que é o mais comum, assim, de aparecer. E, portanto, x é igual a... Tenho 30 dividido por 2, o resultado é 15. Então, x é igual a 15 e acabou a nossa conta. Observe que se eu pegar o 15 e eu voltar lá na pergunta e eu colocar ele no lugar do x, que foi a resposta, ó, tá vendo? Olha o que vai acontecer. Quanto é 2 vezes 15? Ah, 2 vezes 15 é 30. Quanto é 30 menos 4? Ah, 30 menos 4 é 26. Então, aqui a gente fez tipo uma prova real para verificar se o nosso resultado estava correto. Perdão. Daí, continuando. Próximo exemplo. Tem aqui 10x mais 20 igual a 50. Bem, mesma ideia, tá? O 20 está mais longe, vou passar primeiro, depois eu passo o 10. Então, eu vou ter que 10x é igual a 50. E o 20 que está somando, ele vai aparecer diminuindo, menos o 20. Portanto, 10x é igual. Tenho 50, gastei 20, eu vou ficar com 30. Tudo bem? Daí, continuando. Agora, o 10, ele está multiplicando escondidinho o x, certo? Se ele está multiplicando, ele vai ter que aparecer dividindo. Então, x é igual a 30 dividido pelo 10. Aí, tu vai dividir. Quanto que é 30 por 10? Ah, isso daqui é 3. Então, o resultado final, x é igual a 3. Tá bom? Um último exemplo agora envolvendo equações, que daí é para segunda atividade desse conteúdo, sabe? Que é a 8, se não me engano. A gente tem aqui, ó, 5x menos 10 igual a 3x mais 6. Aqui vai ser uma atividade que vai ser postada na sequência, tá? Que esse vídeo já é para 2 aulas, para 2 atividades. Enfim, então a gente vai ter o seguinte, ó. Observe que o x aparece 2 vezes e também tem números aparecendo 2 vezes e dos dois lados a igualdade. Como é que faz esse trem, professor? Nosso objetivo aqui vai ser o seguinte. Vou pegar todo mundo que tem letra e passar para um lado. Todo mundo que não tem letra e passar para o outro lado. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Vou pegar todo mundo que tem o x, que é o 5x e o 3x, e vou passar para cá. E todo mundo que não tem o x, que é o 10 e o 6, e vou passar para cá. Então, vai ficar assim, ó. 5x eu vou copiar. 5x. E daí o 3x ele vai aparecer aqui. Observe que o 3x está positivo aqui. Como ele está positivo, ele vai ter que aparecer negativo. Então, menos 3x. Tá bom? Igual. O 6 já está aqui, está positivo aqui, pois ele vai continuar ali bonitão. E agora o 10, como ele está negativo, ele vai aparecer desse lado positivo. Então, 6 mais o 10. Tá bom? Aí agora eu vou resolver. Ó. Tenho 5x, gastei 3x, pois eu fico com 2x. Do outro lado, tenho 6 com mais 10, eu vou ter 16. Agora, o 2 e o x, eles estão se multiplicando, certo? Como o 2 está multiplicando, eu vou jogar ele dividindo. Então, o x vai ser 16, que eu vou dividir pelo 2. E, portanto, o x é igual a... Quanto que é 16 dividido por 2? Ah, isso daqui é 8. Então, x é igual a 8. E esse é o nosso resultado final. Observe que se eu voltar na pergunta e colocar o 8 no lugar do x, olha o que vai acontecer.
Quanto que é 5 vezes 8? Que tem um vezes aqui também, né? 5 vezes 8. Ah, isso é 40. 40 menos 10, aqui vai dar 30. Observe do outro lado. Quanto é 3 vezes 8? Ah, 3 vezes 8 é 24. Quanto que é 24 mais 6? Ah, isso aqui vai dar 30. Então, ficou 30 igual a 30. Deu certinho a nossa conta. Beleza? Então, é isso, pessoal. E agora eu vou gravar um segundo vídeo explicando o sistema de equação em si, tá bom? E qualquer dúvida é só me chamar aí.